Agora foi a conexão. Agora sim. Perfeito. Tá me ouvindo bem? Sim, sim. Deixa eu só ver. Acho que tá com... Não, sumiu. Tava com eco no meu áudio. Ótimo, muito bom. Ana Maria, muito obrigada. Estou muito, muito feliz realmente com a tua participação aqui. Bom dia, Tatiana, também. Sejam todos bem-vindos. E esse aqui é um podcast especial em que eu vou compartilhar com você a jornada dessas mulheres incríveis que saíram de uma situação de angústia para alcançar o brilho pessoal. E, Ana, conta seu nome, de onde você fala e como que você me conheceu. Bom, Vanessa, eu que agradeço, né? Porque é um assunto que eu adoro falar sobre. Tá dando eco ainda? Uhum. Deixa eu ver aqui se eu tenho que tirar o áudio do fone, então. Pode ficar tranquila. Tem tempo. Melhorou? Sim, perfeito. Ótimo. Bom, então, primeiramente, eu gostaria de agradecer, porque, de fato, assim, é um assunto que eu adoro falar. E também eu acho que é muito bacana, às vezes, as pessoas terem acesso a outras pessoas que passaram pelo mesmo, né? E entender como foi cruzar essa ponte. Bom, eu me chamo Ana Maria, eu moro em São Paulo, sou a esposa do Leandro, a filha da Helena, sou natural do Paraná, moro aqui em São Paulo há uns 3 anos, 4, capital, né? E antes eu morava no interior. A minha, como eu encontrei a Vanessa, adoro contar essa parte da história, porque ela, de fato, assim, é bem peculiar. Eu sempre brinco que o meu primeiro contato foi acreditando piamente que eu não precisava de ajuda e querendo provar para o mundo que, assim, cara, eu vou lá fazer sessão, mas eu não preciso. E quando eu me dei conta, eu precisava, e precisava muito. E cada dia eu fui dando um passinho na evolução e percebendo como foi boa essa decisão de iniciar o processo. Eu acho que inicialmente foi uma pesquisa... Oi, pode falar, Vanessa. Nossa, total, total. Basicamente são 2 pessoas, uma antes e uma hoje, sabe? E assim, eu tenho certeza que daqui, sei lá, 5 anos vai ser uma terceira versão, então é quase que irreconhecível, não são as mesmas pessoas. Bom, eu acho que eu vou contar um pouquinho até de como a gente se conheceu, né, Vanessa? Eu tinha acabado de ser promovida para uma posição de gestão. Só que foi uma promoção com gosto amargo, de certa forma, porque eu ouvi do meu gestor que, olha, talvez essa seja a sua última promoção, porque apesar de você ser muito boa, você tem um temperamento muito forte, você tem comportamentos que destoam do que é esperado de uma pessoa que ocupa o próximo passo da sua carreira. E aquilo para mim pegou bem no ego, né? Eu falei, cara, ele não tá falando a verdade, tá de sacanagem. Mas assim, como parte de cumprir o protocolo, fui procurar ajuda. E aí eu fui primeiro aonde, né? Porque para mim, assim, eu tinha alguns paradigmas, e de certa forma até alguns preconceitos em relação à terapia e tudo mais. E eu não queria procurar um psicólogo. Não, acho que psicólogo é aquela coisa de, sei lá, de quem precisa de ajuda. Eu não preciso de ajuda. Então eu fui no LinkedIn e falei, deixa eu procurar um coach. E aí, assim, olhei algumas pessoas, acho que como a grande maioria, né, sempre vai pela cara, deixa eu ver aqui, não vou nem olhar o currículo da pessoa. Eu falei, acho que eu prefiro uma mulher. Aí encontrei a Vanessa, falei, coach para mulheres. Eu falei, acho que é o que eu preciso. Acho que ela vai me entender a minha revolta, vai saber como eu cheguei aqui. E depois disso, começamos a fazer as primeiras sessões e tudo mais. Já na primeira sessão, eu já falei, gente, o que eu estou fazendo nesse mundo? A primeira pergunta da Vanessa era, não sei se você se lembra, Vanessa, mas assim, foi, qual era o meu objetivo? E é uma pergunta muito fácil, mas normalmente é fácil quando você já sabe qual é o seu objetivo, né? O que você está querendo da vida? E naquele momento, eu já me desmontei. Eu falei, cara,
O meu objetivo era só vir aqui mostrar para esse meu chefe que eu não precisava de terapia. Nossa, mas não era isso. E eu não podia falar isso para ela, né? Porque eu só queria um atestado, né, de que eu era saudável. E então nós começamos o processo, mas assim, já de cara, definir ali as prioridades desse pequeno projeto, desse projeto inicial, já trouxe uma clareza muito grande. Então, assim, já nos primeiros 2 meses, assim, já tinha outra visão, já tinha outra clareza, sabe? Então, assim, inicialmente já foi esse o primeiro choque e a primeira mudança. Muito bom. E me conta uma coisa, como que você avalia que estava hoje, né, claro, talvez olhando para trás, mas como que você avalia que a tua vida estava antes de você iniciar o teu processo? E como que ela ficou depois do processo? Assim, como eu mencionei, né, apesar de ter um alto desempenho profissional, eu também tinha alguns pontos que me afetavam e, de certa forma, eu considerava que isso afetava os outros e não a mim. Como, por exemplo, alguns comportamentos, enfim. Mas, se eu pudesse fazer uma analogia, eu considero, assim, que eu estava numa pista a 200 por hora, sem freio, e, assim, fazendo uma baita de uma curva. Então, era basicamente um trem descarrilhado, né? De uma certa forma, é como se eu não conseguisse, além de definir as prioridades, eu também não conseguisse gerir as minhas emoções. E eu nem falo da questão de controlar, acho que a gente já falou isso diversas vezes também, né, Vanessa? Mas, assim, gerir mesmo é de entender, de saber o que eu estava sentindo, por que eu estava sentindo, e também, de certa forma, prever algumas reações minhas que eram baseadas nessas emoções, sabe? Então, acho que de um contexto bem amplo, acho que era uma pessoa que, por mais que olhavam e me admiravam por alguns aspectos, esses pontos acabavam destoando muito mais, ou chamando muito mais atenção do que o meu desempenho profissional. E no relacionamento com a família também, né? Porque... Você acha que talvez a falta de clareza sobre o objetivo que fez com que você simplesmente entrasse num movimento de força, talvez, então você tinha uma força para fazer movimento, para fazer as suas coisas, mas não necessariamente elas estavam direcionadas para algo que edificasse a tua vida pessoal e profissional? Total, assim, acho que era uma energia tão grande, mas canalizada da maneira errada. E com isso, eu ficava confusa, eu causava confusão das pessoas em relação à minha imagem, e isso fazia com que eu tomasse mais tempo para chegar nos mesmos lugares que eu poderia chegar com uma ajuda, com um acompanhamento, até mesmo com um direcionamento e uma clareza maior. Incrível. Então, querendo ou não querendo, muito provavelmente a tua clareza fez com que você fosse muito mais assertiva, então, nas tuas relações pessoais também. Sim. Então, o mundo não precisou mudar. Não. E nunca será o mundo, né, Vanessa? Eu acho assim que todo mundo que passa por esse processo, parece até uma frase clichê, né? Mas assim, nunca vai ser o mundo. Até mesmo porque hoje você é uma pessoa, amanhã você é outra. Você não pode esperar que o mundo mude toda vez que você mudar também, né? Mas, assim, é incrível como até a nossa aparência física muda no processo, né? Porque, assim, eu vejo fotos minhas antes e fotos minhas hoje, eu consigo ser até mais feminina, ser uma pessoa com uma imagem mais aberta, uma pessoa mais leve, e isso, assim, eu tinha apesar de ser jovem, eu transparecia uma pessoa que, enfim, tinha, sei lá, o dobro da idade, pesada, né? E não era de fato o que eu queria ser, que eu estava carregando um peso que eu não sabia como gerir. Muito bom, muito bom. E hoje, quando você olha para a tua vida depois, o que especificamente você vê de diferente daquela Ana Maria que começou esse processo para essa Ana Maria hoje, que já passou por essa situação de sair da angústia para alcançar o brilho pessoal? Bom,
eu me sinto, assim, uma pessoa muito mais segura, porque essa segurança vem muito também de saber o que eu quero. Eu vejo também que nos meus relacionamentos afetivos, relacionamentos, enfim, de modo geral, eu consigo também ser mais clara nas minhas emoções, então as pessoas sabem de fato que às vezes quando eu tô mal, não é com a pessoa, eu só tô mal comigo, foi um dia ruim, um dia difícil, eu consigo deixar isso de uma maneira também que eu não sobrecarregue o outro. Já para o ambiente profissional, eu vejo que eu aumentei também a minha presença executiva, eu consigo me comportar nas reuniões de uma maneira que eu não pareça uma criança birrenta, batendo o pezinho no chão e falando, eu quero. Que também é muito comum quando você não consegue controlar tudo que está acontecendo dentro de você, né? Muito bom, Ana. E como que você vê que você percebeu que você estava se comportando assim? Olha, eu vejo assim que foi um processo, né? Então, durante... Você não está notando isso, porque para você é aquilo. Você é a criança birrenta, pisoteando e falando que não quer. Mas conforme você vai fazendo o trabalho, você vai... Eu também tenho uma espécie de um diário onde eu vou anotando e eu consigo, de tempos em tempos, recapitular isso. Eu vejo assim, gente, é outra pessoa, não é a mesma que fazia e tal. Mas, principalmente, quando acontecem situações desafiadoras e que eu tenho a consciência que a minha outra versão atuaria de uma maneira diferente. E essa consciência, ela, assim, eu acho que é o que faz você manter firme no processo, sabe? Ou seja, você não deixa por situações que criariam muita angústia, que são muito desafiadoras, mas você tem um repertório hoje diferente para lidar com essas situações que se apresentam para você com consciência, acredito eu. Sim, acredito que além das técnicas, que com certeza isso eu devo totalmente ao trabalho que foram feitos, nós fizemos, enfim, mas eu vejo também que você olhar para o outro e saber que talvez o problema também não é com você, ele está passando por uma questão que é dele, e você não levar tudo tão para o pessoal, você deixar, de certa forma, de ser até egocêntrico, né? Você acha muito que, assim, o mundo tá girando em torno de você, que as pessoas, nossa, todo mundo te odeia. Na verdade, a pessoa não tá nem aí para você. O problema é sempre dentro, né? Não é fora. E você tocou num assunto muito importante, porque não é uma questão de a gente perder o senso de individualidade, que é uma coisa que, acredito eu, na verdade, que é fundamental para você realmente ter uma atitude madura em relação à vida, você ter plena consciência do teu ser. Né? Isso faz com que você se diferencie do mundo, o que é uma coisa engraçada ao mesmo tempo, porque à medida que eu me diferencio do mundo, eu não me torno mais egoísta, eu me torno menos egoísta, entendo que as coisas, né, não giram em torno de mim e consigo compreender que talvez essa pessoa está vivendo isso e isso não diz respeito ao que eu estou fazendo. Como é que é essa experiência aí para ti, Ana? De você, de repente, ver uma pessoa, às vezes, sendo grosseira ou atacando você. Como é que você olha para isso hoje, por exemplo? Bom, é até engraçado, porque recentemente eu tive, assim, esse processo todo, eles são degraus, né, Vanessa? Recentemente eu tive uma situação, e essa é até pitoresca de falar, porque nem eu me reconheci na minha ação, sabe? Mas aonde uma pessoa, ela claramente, sei lá, por questão de afinidade, não gosta de mim e tudo bem. E em outro período, eu levaria isso para o fundo da minha alma, traria isso no meu coração e falava, caramba, por que você não gosta de mim? Eu quero que você goste de mim. Mas, eu vendo toda a situação, e um dos exercícios que a gente fez por diversas vezes na terapia, nossa, nem sei quantas, né? É sair da situação e olhar de fora mesmo, você, de certa forma, se projetar fora daquela questão. Eu consegui ver a dor da pessoa e entender que aquilo que ela estava jogando ou falando de mim não era sobre mim. E no final, o que antes me causava um ataque de raiva ou até mesmo uma indignação, qualquer coisa do tipo, eu consegui sentir uma empatia. E essa empatia, Vanessa, foi o que me surpreendeu. Porque eu falei, caramba, e não é porque assim, nossa, eu tô virando santa, não, Madre Teresa. Pelo contrário, porque foi algo genuíno. Foi algo assim de olhar para a dor do outro e falar, caramba, como essa pessoa tem que estar sofrendo
para ela conseguir olhar para uma pessoa que ela tem pouco acesso ou pouco contato e pensar tudo isso que ela está pensando e verbalizar o que ela está verbalizando, sabe? E aí eu fiquei muito mais grata de falar, caramba, que bom que eu comecei isso antes, porque é natural da gente, né? A gente olhar para o outro, é muito mais fácil tentar consertar o outro do que eu olhar e tentar me consertar, né? Tentar, enfim, eu cuidar das minhas questões, né? E isso você tocou num ponto muito importante, quando a pessoa entra nesse movimento, que eu considero que é o terceiro movimento crucial, que faz a pessoa realmente virar essa chave aí, e não é exercitar isso com arrogância, é simplesmente, como eu falei, eu sei qual que é o meu lugar, eu tenho plena consciência de como eu estou me movimentando, e eu consigo olhar para esse ser diferente de mim e não necessariamente trazer isso como um peso, uma responsabilidade, mas simplesmente compreender que ele está fazendo um movimento de vida e que ele está fazendo o melhor que ele pode com as condições que ele tem. Sim. Isso é realmente. E também, Vanessa, eu vejo que conforme você vai subindo esses degraus, você vai entendendo que ninguém pode te causar um mal, de fazer você se sentir inferior, ou é você que faz isso com você. Você que quando o outro fala, você aceita aquela verdade, você fica ali se chibateando ali, enfim, não é o outro. E isso também, assim, quando o outro fala, nem sempre está sendo de você mesmo, né? Eu acho que, mas o aprendizado maior nesse processo para mim, além de ter entendido a dor do outro, foi também eu saber que aquilo não me representa, sabe? Então, de certa forma, isso também faz com que você conquiste, acho que a tão almejada autoestima, né? Porque assim, não é qualquer coisa que vai te afetar, porque você sabe quem é você no final do dia. Exato. E não é uma questão da gente se arrumar, né? Mas a gente transpirar, né? A autoestima não é uma coisa que a gente a roupa que a gente coloca, ou como eu gosto de me arrumar porque eu gosto de me arrumar e eu sinto que tá ok fazer, mas é uma questão de você ficar confortável, né? Como eu falei, transpirar essa segurança, não por arrogância nem nada assim, mas por reconhecer profundamente o valor que eu tenho e também reconhecer o profundo valor que as pessoas que convivem comigo também têm, né? Um sinal de respeito muito grande. Ok, e olhando assim, quando você estava lá ainda procurando o processo, o que eu vou fazer, com quem que eu vou conversar, né? O que você imagina que naquele momento aquela Ana Maria de repente ficava pensando do que ela tinha medo, e de repente falar, eu vou ter um profissional aqui que vai me ajudar com a minha vida, como que alguém que nunca soube da minha vida vai saber de repente mais de mim. Que ideias que você acha que talvez retardaram o teu processo de tomar uma decisão efetiva, de falar, não, eu vou encarar isso, vou fazer? Bom, eu vejo assim, que pelo menos uma é mais simples, e foi o primeiro pensamento, e uma outra acho que é um pouco mais filosófica, tá? Então, vou primeiro na mais simples. A mais simples era, e se eu não gostar da pessoa? Depois eu vou estar ali andando no shopping, encontro a pessoa, é tipo aquela manicure que você vai, você detestou, e ela te encontra, oi, querida, bora retornar lá, e você fala, caramba, vou ter que marcar um horário só porque eu me comprometi com a pessoa. E depois, isso, né, acho que até mencionei isso para você uma vez, você esclareceu que isso não existe. Normalmente, né, o que é o certo, ético, os profissionais, eles só te abordam se você antes cumprimentar, se você quiser conversar. E, cara, como isso me impedia? Porque eu falava, caramba, se eu for lá e não gostar? E foi por isso que eu fui primeiro pro online. Porque eu falei, cara, eu desligo a câmera, nunca mais vou ver a pessoa. E aí acabei me encontrando bastante no remoto. Mas, e um outro mais complexo. Também entendi, antes da gente ir para o mais complexo. Tá. Você teve um constrangimento de me encontrar. Realmente que fica claro para todo mundo que está assistindo aqui, pelo menos a minha orientação se a pessoa nem olhar na tua cara, você atravessa reto e vida que segue. Você não vai chegar lá, oi, tudo bem? Eu estou te atendendo ou nada assim, ela está fazendo uma mentoria comigo. Não é essa a ideia. Mas o constrangimento era do que exatamente? Provavelmente tinha alguma coisa por trás desse constrangimento. Sim. O que estava... Assim, esse hoje, depois de estar na metade dessa ponte, né, eu vejo que era uma das justificativas, mas muito superficial. As mais complexas iriam até, tipo, meu ego,
de não quero mexer nisso porque eu acho que eu não preciso, e de nunca ver que a falha estava em mim, sempre achar que estava fora. E outra que também eu tinha medo de me tornar alguém que eu não era. Por exemplo, eu vou fazer a mentoria com a Vanessa e vou me tornar mais Vanessa do que Ana. Só que no final disso eu descobri que eu encontrei muito mais Ana do que Vanessa. Porque fica até uma conversa meio que de maluco, mas assim, de certa forma, com as técnicas, eu fui descobrindo quais são os meus valores, o que para mim de fato é importante, o que é inegociável. Então, fica muito mais fácil para a tomada de decisão, para você, de certa forma, se achar no mundo também. O que é importante? Uma pergunta básica, o que é importante para você? Às vezes a gente fala assim, importante para mim, aí você vai citando 30 coisas materiais que não tem nada a ver com quem é você de verdade, e você acha que aquilo te representa, né? Muito bom, Ana. Muito interessante isso. Agora, esse medo que você falou, eu acho que é a primeira vez que eu vejo alguém verbalizar isso, na verdade. Verbalizar que, de repente, encarar um processo desse é também um receio, o medo de que eu vou, talvez, perder a autonomia da minha vida, né? E é justamente o contrário, né? Lógico que eu tenho também as minhas características, mas procuro sempre ser muito neutra e embasar o meu trabalho de uma forma pragmática para que iniba esse tipo de problema, né? Porque seria realmente um problema, né? Mas trazer à luz tudo que vocês têm de melhor dentro de vocês, né? Esse sempre foi o meu objetivo, independente do público que eu atenda, esse sempre é o meu objetivo, que vocês possam brilhar, encontrar aquele lapidar mesmo, acho que eu diria, talvez fosse a palavra certa, né? Então, eu não faço nada com um diamante, eu só vou polindo ele. Mas, em essência, ele é um diamante. Sim. Acho que é mais... Então, não tem como num processo desse a gente transformar você em outra coisa, justamente trazer à luz aquilo que vocês têm de melhor dentro de vocês e, principalmente, acredito eu também, a sensação de liberdade, autonomia e mobilidade para você falar e se expressar como você acha que deve ser, né? Muito bom. E, então, quais que foram as dificuldades, assim, quando você olha para a tua jornada e você pensa, quando que, de repente, quais foram os maiores inimigos do teu processo hoje? Porque, assim, você hoje está numa posição que você falou para mim já, que você se percebe diferente, você se comunica diferente, o teu corpo mudou, né? Ou seja, você também já se apresenta de uma forma diferente no mundo, você se vê mais leve, mais adequado com a idade que você tem, quando você se olha no espelho e tudo mais. Mas esse é o lado bom, né? Agora, quais foram, assim, as coisas que você enfrentou que de repente você disse, caramba, isso aqui é muito difícil, e de repente, às vezes, sei lá, deu vontade de desistir, talvez. Quais foram os maiores inimigos aí da tua jornada de rumo ao brilho pessoal? É até bacana essa pergunta, Vanessa, porque às vezes as pessoas, elas criam uma imagem até muito fantasiosa, né? Ai, agora eu tô praticando autoconhecimento, como se fosse passear num parque cheio de borboletas. E, na verdade, é assim, cara, você tá num bosque, né? Então, tem hora que, de fato, é um gramado lindo, cheio de borboletas, e, de repente, você cai numa floresta densa. E ali você vai ter todos os tipos de obstáculos, né? Mas eu vejo, assim, que primeiro, uma das maiores dificuldades, no início, principalmente, foi assumir que as questões eram minhas, que as questões eram internas, e olhar para isso, primeiro ver o julgamento, e aí teve até um exercício que eu gosto também bastante de falar, que você fez comigo no início, que é aquele de sentar em 2 poltronas, né, e você treina, fazer um diálogo, enfim, e durante esse exercício, onde eu tinha que verbalizar os meus pensamentos como se eu estivesse criticando ou apoiando outra pessoa, e enfim, eu cheguei, assim, à conclusão de como eu era dura nas minhas palavras comigo mesma, não tinha como eu não ser dura com as pessoas. Se eu me trato assim, imagina como eu vou tratar o outro, né?
Então, eu aceitar essa vulnerabilidade, acho que foi um desafio. Né? Porque ainda mais que a gente vive hoje numa sociedade onde você tem que ser forte, você não pode, você demonstrar que você não sabe ou que você não está preparado para lidar com uma situação é uma fraqueza, quando é totalmente o oposto, né? É aí que você vai ter a oportunidade de aprender, né? Então, acho que a minha maior dificuldade foi a questão de assumir que eu tinha as minhas fragilidades e precisava desenvolvê-las, ou trabalhá-las, ou conhecê-las, principalmente, né? Porque até isso, às vezes, é difícil. Né? Talvez aceitar também seja o primeiro passo mais difícil. E você tocou num assunto bem interessante, que realmente é muito comum, né? Logicamente que cada pessoa critica coisas diferentes, né? Mas eu vejo, por exemplo, assim, quando a pessoa ela sente inveja, quando ela sente ciúmes, ou quando ela vê que ela está sendo extremamente agressiva numa situação, e ela se depara com a versão dela que ela odeia. Né? Isso é muito desafiador, porque uma coisa é você ver isso sozinho. Porque no fundo, nunca vocês ficam surpresos, né? Quando eu pontuo algumas coisas. A resposta estava lá o tempo todo, né? Como é que ela está percebendo isso e como que ela percebeu isso? Ou seja, a pessoa está pensando uma forma de esconder aquilo, como que ela viu isso, né? E aí, em seguida da vergonha, né? A vergonha de que alguém viu uma parte minha desnuda. Desnuda, que eu quero dizer assim, no sentido de que eu achei que ninguém estava vendo isso, eu achei que eu estava cobrindo isso, de repente eu estou me vendo nua diante de uma pessoa que vê as coisas como elas são. Então, essa vergonha, eu acredito também que quando uma pessoa consegue, dentro do processo dela, realmente expor essa fragilidade, essa humanidade dela, não é fácil realmente, com certeza não é, mas essa pessoa também nunca mais vai ser a mesma depois disso. Muito bem, o que eu vejo é que as pessoas se tornam muito mais humanas nas suas relações pessoais, porque como eu falei na live, você começa a entender todo o empreendimento, todo o esforço que se requer para realmente mudar um comportamento, um hábito, e aí você começa a ter muito mais amorosidade com você, porque você olha para aquilo e fala, caramba, alguém viu comigo, e esse alguém que viu comigo, que eu acho também, não é alguém que vai julgar, porque às vezes as pessoas dizem para mim, mas se eu falar isso, o que será que a Vanessa vai pensar? Eu não vou pensar nada. Vou pensar. E é real, viu? É real. Eu nunca, em todo o processo, eu senti que, assim, até nas ideias mais absurdas, houve um julgamento, assim, porque eu sei que se houvesse, era algo que eu ia entrar de novo no casulo e já era. Né? E isso é bacana também, né, Vanessa? Porque há também várias experiências, pessoas também passaram por outros processos. Porque, assim, eu acabo te indicando para Deus e o mundo, né? É que você acaba não tendo agenda para todo mundo. Mas, assim, acaba que algumas pessoas, elas chegam a você já... Eu ainda tive a sorte de ser, o primeiro contato com esse mundo já foi direto com você. Mas passam por experiências, de fato, que trazem um certo trauma, né? Justamente porque pelo julgamento ou por querer impor uma decisão que às vezes não cabe a quem está te auxiliando no processo, né? E isso eu acho que é bacana no seu método de trabalho, que você também tem todo ali, né, os seus aparatos para fazer a gente... É só através, assim, de esclarecer o que a pessoa já sabe o que ela quer, né? Não é, enfim, ela não precisa que você dê a resposta, né? A resposta está lá, ela só precisa, às vezes, ter coragem também para assumir. Eu acho também que quando existe esse olhar ao mesmo tempo em que eu exponho uma coisa tão que eu me envergonho para alguém e essa pessoa olha para mim com olhar de não julgamento e amorosidade, isso também dá uma força para retroalimentar, que eu chamo, né? E a Ana Maria sabe, eu procuro sempre estimular que vocês tragam sempre o máximo para ação, realmente, as coisas que vocês pensam. Por quê? Porque a gente também lida anteriormente a isso, a encontrar essa segurança com fantasias, com medos,
E o nosso cérebro é muito criativo, né? Eu então, acredito. muitas vezes você está na não ação, você não está lidando com a realidade. Sim. Você está lidando com toda a realidade que às vezes é extremamente crítica, severa e fantasiosa. Quando você começa a se colocar realmente em movimento, você começa a imputar novas informações e você dá um refresco para o teu cérebro e dizer, não, peraí, nem tudo é assim. Podem existir pessoas que vão me julgar, mas nem todo mundo vai me julgar. Né? E me julgar não necessariamente passa a ser um problema, né? Isso realmente é muito, muito bom. Ok, então essa seria a principal dificuldade, Ana, que você observou, o fato de realmente expor as suas fragilidades. Eu, particularmente, também, quando eu faço terapia, eu acredito que esse mas você sabe que eu comecei a fazer terapia muito jovem já. E uma vez aconteceu um episódio muito inusitado, porque eu fui para minha terapia, né, para fazer meu processo, e eu falei para minha terapeuta que eu queria conversar com ela de óculos para ela não me ver. Eu falei, eu vou conversar com você, eu tenho que falar, ver se eu vou colocar óculos. É uma coisa totalmente absurda isso, hoje. Mas para que ela, essa era o que ela fazia naquele momento. E ela falou, não, tudo bem, se você fica confortável assim, então coloca o óculos. E falei, acabou que eu não precisei colocar o óculos, porque, né, a Pilar era um ser humano assim que eu também senti que eu podia falar realmente tudo com ela, mas foi uma situação exatamente semelhante com essa que você falou, porque eu também senti que, caramba, eu tô nua aqui, eu preciso me proteger de alguma forma, né? E não tinha almofada para colocar em volta de mim, né? Quando a pessoa chega na terapia, você dá almofada, assim, né? Para criar uma barreira. Mas naquele momento não tinha almofada, eu falei, tem óculos na minha mão, vai ser isso mesmo. E eu queria aproveitar aqui esse assunto. Às vezes as pessoas também pensam assim, mas eu vou entrar para uma mentoria, para um processo terapêutico, alguma coisa, eu não vou saber exatamente o que falar, né? Ok, também. Não precisa saber. E eu também, eu falo, a Ana Maria sabe disso, eu digo, uma vez eu atendi um rapazinho, ele falou, eu não sei bem o que falar, também não sei o que vai acontecer aqui, porque é verdade, a gente só precisa ser a gente no momento, né, no processo, assim, eu sempre falo que esse processo, o objetivo é que você seja o mais possível você, né? E sendo você, já tá ótimo, né? Mas, Vanessa, assim, eu até gostaria de fazer um adendo quando você menciona que, às vezes eu não sei o que eu vou falar, mas as sessões que nós tivemos que foram mais interessantes foram justamente a que eu não tinha me planejado, eu não tinha uma pauta, tá? Porque aí, assim, eu não tinha o que falar, a gente precisava entrar nos assuntos que eu ficava fugindo em outras sessões. Então, houve a brecha do silêncio para que a gente pudesse tratar as questões que eu vinha desviando há algum tempo. Então, acho que também, assim, às vezes a gente trata esse break, enfim, esse silêncio como algo negativo. E, às vezes, você só precisa de uma pausa mesmo. Isso é em tudo na vida, tá? Mas acho que até na terapia, às vezes, você dá ali uns minutinhos, começa a vir assuntos, cara, que você precisa lidar e tá ali batendo na porta e você tá ignorando, né? Isso. Isso que você falou é muito importante. Não precisa necessariamente eu falar. Eu não lembro de quem é essa frase, mas eu acho que é de Freud, né? Porque Freud era muito perspicaz também. Mas ele diz assim: não precisa que uma pessoa fale, ela transpira. Sim. Então, basta que você esteja disposto. Realmente, eu acredito que esse é o requisito, talvez fundamental, ter a disposição para encarar os fatos, né? Realmente, quando eu vejo assim que a pessoa ela começa a não querer encarar os fatos, aí eu já digo, querido, volta no momento, não é o teu momento. E fala agora. Mesmo. Eu lembro de uma vez assim que bem no início, nossa, a gente ficou acho que umas 4, 5 sessões que assim, o negócio não tava indo, eu tava meio assim, tipo, querendo voltar pro meu casulo. Tu virou pra mim e falou assim: você tem certeza que você quer seguir? Você acha que eu sou a pessoa certa? Porque talvez, assim, acho que é melhor você procurar. Voltei. Nossa, fiquei, acho que, sei lá, em posição fetal por alguns minutos. Falei, cara, eu acho que eu preciso encarar algumas questões aqui, viu? E isso eu acho que também é bacana, porque às vezes quem tá do outro lado, ela precisa de um chacoalhão. Porque, cara, você tem que encarar a vida, você vai ficar se escondendo até quando, né?
pode se esconder, mas não vai ser comigo, não. Não vai ser comigo, não, porque não vai dar. Ana, e Ana Maria, assim, agora olhando, né, para a tua trajetória, para o teu processo, o que você vê que foram comportamentos teus que ajudaram, pelo menos 5 comportamentos, se você achar que tem mais, ok, mas 5 comportamentos ou 10, você vê que fizeram a diferença para você sustentar o processo até o fim. Tá. Eu acho que alguns são meus, mas outros eu acho que também tem a sua ajuda, tá, Vanessa? Que primeiro é essa questão do ambiente seguro, de me sentir assim acolhida e de uma forma que eu sei que eu te indiquei algumas pessoas para fazer o processo com você e algumas eu sei inclusive que queriam até saber algumas coisas que a gente tratava e nunca você assim deu nem margem da pessoa chegar para mim e falar, cara, eu tentei checar com ela tal coisa, porque assim, você acaba desabafando também com o terceiro, e ela não me falou nada, me conta, porque ela não quer me falar. E isso, assim, é óbvio que você não jamais falaria, mas isso é o extremo, mas no geral você traz um ambiente muito seguro para que a gente possa, de fato, ficar nu e tratar o que tem que ser tratado, sabe? Então, sem julgamento, de forma extremamente profissional, sigilosa e com uma verdade que é um bisturi, né? A verdade é que o que tem que ser dito é dito, né? Claro, que também, assim, com todo... Enfim, ela coloca um colchãozinho para amortecer, né? Mas fala. E aí eu acho que para uma questão mais prática também foi definir um horário que eu não tivesse desculpas. Porque no final do dia o processo é igual a qualquer outro hábito, né, Vanessa? Ou qualquer outra mudança que você vai fazer na sua vida. Se você começa a fazer uma academia, se você inventa muito, se você coloca um horário que você possa inventar desculpas, você não vai fazer. E a terapia, o processo como um todo, né? Que a gente começou com terapia, mas a gente já fez de tudo, né? Até planejamento de vida já foi feito. Mas, assim, ele como um todo, ele requer tempestividade, periodicidade, e há momentos que é doloroso, que você fala, eu só queria ficar deitada aqui, sendo um vegetal, fazendo mais nada. Mas você precisa ir lá e praticar o pedacinho daquela semana, né? Então, acho que a questão do horário também é bem importante, que é um horário onde você não vai dar desculpa para si mesmo. Eu vejo também, assim, que é importante entender que é um processo. Então, você não vai fazer a primeira sessão hoje ou fazer o primeiro encontro hoje e amanhã você já vai ser, nossa, sou uma nova pessoa. Não. É um processo. Então, também, assim, acho que entender isso e controlar a ansiedade, o nível de expectativa também ajuda no processo. Porque se você coloca suas expectativas muito altas, que você vai ser uma nova pessoa, que você vai sair dali definindo a sua vida, não vai, assim, você vai se frustrar muito rápido. E, como eu mencionei, eu tenho um diário também. Acho que essa questão de anotar, de tempos em tempos recapitular, me faz ter força para seguir. Porque eu vejo assim, eu não quero nunca... Eu acredito que nem conseguiria mais voltar a ser quem eu era no início do processo. Mas, assim, quando eu vejo alguns comportamentos, coisas que eu pensava em relação a mim que está anotado ali, eu falo, gente, eu não como é outra pessoa? E você... E se você não tem, de certa forma, essas notas, isso vai passando. A vida vai acontecendo e você acha que foi, sei lá, né, um acaso do destino, você tá com outros comportamentos e você, em algum momento, se perde e fala, eu não preciso mesmo não, tá vendo como eu consegui sozinho? E acompanhar esse progresso, eu acho que também ajuda você a se manter firme no processo. Ótimo, muito bom. Realmente o diário eu também sempre recomendo, eu também tenho um diário e eu acho realmente que o diário ele é válido por vários motivos, né? Uma, porque você sai às vezes da sessão sentindo que está com o triplo da tua cabeça, parece estar o triplo do tamanho, né? Então isso ajuda você a voltar para cá com calma, organizar os pensamentos. E também outra coisa que eu vejo que é muito bacana, e eu particularmente gosto de fazer, eu coloco aquilo no meu radar na semana, né? Antigamente precisava mais tempo, né? Cada um tem que se
Tem coisa minha, logicamente, que está aqui ainda há um ano, que eu tô de olho naquilo, mas sempre trabalhando na melhoria, né? Mas aquilo está no meu radar e eu estou observando aquilo. Então, quando eu encerro meu dia, eu olho para aquilo ao longo da semana, a chance de eu tratar aquilo de uma forma assertiva é muito maior do que se simplesmente eu fingir que está tudo ok e eu vou empurrando as coisas com a barriga. Então, quando você tem um diário, ele é fantástico por vários motivos, né? E, de repente, se você não se sente segura para ter um diário, abre um bloco de notas, um drive, alguma coisa. Não é uma coisa que você vai precisar mostrar para ninguém, não é esse o objetivo. Mas é fundamental, como a Ana Maria falou, você ter um entendimento do teu processo. Porque isso é uma coisa que você mesma me mostrou, né? Que às vezes a gente esquece o quanto você progrediu. Porque sim, vão de novo às vezes existir situações em que você vai dar uma tropeçada, vai cair, e de repente você vai olhar, cara, olha tudo já o que eu fiz, e a de se reerguer, ela vai se tornando mais. Acho que travou um pouquinho. Voltou? Voltou. Ok. Então, nitidamente que essa capacidade dela vai se tornando mais enxuta. Então, como eu falei na live de ontem, não quer dizer que nós estamos andando sobre as nuvens, não é, Ana Maria? A gente continua, né? Você continua vivendo situações desafiadoras, você continua vivendo situações em que você tem desafios e que, de repente, às vezes você tem diálogos internos que não são tão bacanas, mas isso vai diminuindo significativamente, com certeza. Pode confirmar isso, Ana? Como que é a tua experiência nisso? E eu vejo que, além de diminuir, o seu tempo de reação a esses comportamentos é mais rápido. Então, por exemplo, às vezes eu, pisei na bola em tal coisa. Cara, eu ficava ali me torturando por dias a fio. Hoje, assim, muitas das vezes já antecipa aquela pisada na bola, mas quando ainda escapa alguma, você fala assim, tá bom, mas o que eu faço com isso agora? Né? E então eu vejo assim que você também se torna uma pessoa, acho que mais presente, né? Você tá ali, você tá vendo o que tá acontecendo, você tá tendo mais consciência, né? E você vai registrando tudo isso. E sem contar que é muito legal, você volta, tipo, daqui, sei lá, 3 anos, tá olhando o seu diário, de quando você começou o processo. Cara, é tão gratificante, né? Porque as fotos, elas registram o momento, mas às vezes elas não registram as emoções, né? E as palavras, assim, ela grava as suas emoções. Então, eu gosto sempre, assim, ainda nesse ponto de colocar um pouco do que eu tô vivendo, até para contextualizar, porque daqui 3, 4 anos, às vezes o que hoje para você é muito importante, e daqui 3, 4 anos você vai ver que não era nada, né? E aí, assim, quando eu olho o que eu tava sentindo em relação a algumas coisas, eu falo, caramba, como a vida passa, né? E as coisas, assim, se você não se movimenta, ela passa muito rápido e a sensação sua é de inércia. Com certeza, Ana Maria, com certeza. Então, eu também uso e recomendo fortemente o uso de diários, porque realmente é muito, muito produtivo mesmo. E depois, assim, depois de um tempo, dá para queimar ou estar quando não fizer mais sentido, mas aí você já vai ter internalizado vários conceitos e você vai ter uma estrutura já totalmente diferente. Talvez nem vai fazer mais sentido olhar para aquelas coisas, como a Ana Maria falou. Ana Maria, você considera que valeu a pena tudo e por quê? Nossa, eu considero muito, mas principalmente, assim, óbvio que é bacana você ouvir das pessoas, como você mudou, como você... Mas é impagável você passar por situações e aquelas situações que antes eram muito desafiadoras para você, hoje elas só ser mais um fato na sua vida e elas vão te causar aquele impacto que elas causavam no passado. Então, eu vejo assim que é inestimável. Você sabe, você, assim, coisas que antes para você eram... Eu considero que é igual quando você é criança, né? Você está aprendendo a andar de bicicleta ali. Nossa, você cai um tom, que dor, que sofrimento e tudo mais. E depois de um tempo, quando você está ali andando de bicicleta, correndo para um lado e para o outro, você olha e fala assim, nossa, que bom. Você às vezes nem se lembra mais daqueles tombos, né?
E eu vejo que o processo é mais ou menos a mesma coisa, né? Então, vale muito a pena, principalmente pelo benefício interno, que às vezes assim, as pessoas estão vendo ali a sua evolução e tudo mais, mas é inestimável o sentimento que você tem de não ser atingido por qualquer situação ou qualquer fato, né? Muito bom, muito bom. E olhando para essas mulheres que assistiram hoje, vão assistir nos próximos dias aí, nosso bate-papo, o que você diria para essas mulheres, que dica você daria para essas mulheres que hoje estão vivendo numa situação de angústia, ou de repente não sentem que têm forças para lidar com a própria vida? Que dica que você daria para elas saírem de uma situação de angústia, para elas poderem alcançar o brilho pessoal delas? Primeiro passo, a primeira dica, assim, não se julgue. Testa, se joga, vai lá e experimenta. E depois que você testou, se jogou, experimentou, tira suas conclusões, sabe? Porque às vezes também internamente a gente, como eu mencionei, né, aceitar que você precisa, que você está ali vulnerável, para mim, pelo menos, foi bem desafiador. Então, assim, não deixe isso te congelar, né? Se joga mesmo no processo. Outro ponto que eu acho que é importante também mencionar, Vanessa, é a questão dos paradigmas, às vezes, que a gente tem, preconceitos, porque você é uma pessoa assim, muito versátil, né? Então, você tem várias técnicas. Então, eu acompanhei algumas no início, outras você já tinha quando eu cheguei, enfim. Mas é importante, por exemplo, sei lá, meditação. As pessoas, às vezes, elas têm uma coisa assim que, tipo, nossa, meditar ou ver, sei lá, um Buda. Não, experimenta. Faz 30 dias. Depois de 30 dias, se você achar que não é para você, desiste, mas se joga no processo, sabe? Eu acho que isso também é importante para você colher os frutos, né? E, Vanessa, acho que também uma coisa que eu não, acho que a gente acabou não mencionando, que a gente mencionou por diversas vezes, que a gente sempre acha que o problema é fora, né? Mas e a gente acaba se vitimizando muito. Então, também, assim, tenta, por mais que você está ali angustiada, se sentindo, enfim, numa situação desafiadora, tenta sair um pouquinho da posição de vítima, né? Tenta olhar como dona do seu próprio destino, daquela pessoa que pode mudar. Porque enquanto você é vítima, você não tem domínio nenhum. Agora, a partir do momento que você se coloca numa posição onde você se levou àquele estado que você está, cara, também está nas suas mãos sair dele, né? Óbvio que com as ferramentas adequadas, com o suporte adequado, você vai muito mais rápido. Isso é inegável. Mas, assim, o primeiro passo tem que partir de você, né? Muito bom, com certeza, Maria, com certeza. A Mônica comentou aqui, reforçou o que a gente falou ao longo desse bate-papo, que é importante a gente saber o nosso lugar, que ela já fez o trabalho dela também comigo, e que confirma tudo isso, que é um ato de amor, receber a ajuda da psicóloga. Eu realmente tenho uma admiração profunda pelos meus clientes, né? A Ana Maria sabe disso, eu tenho uma admiração profunda pela Ana Maria também, e eu sinto um prazer também, confesso, de ver vocês, caramba, soltas, felizes e íntegras, né? Porque eu acho que realmente uma vida valorosa, uma vida íntegra, em que a gente pode como se fosse raio-x, que fala assim, eu brinco com vocês que é sempre para diminuir o delay entre o pensamento, o sentimento e a ação, né? Eu sempre falo isso. Vou tirar um raio-x aqui, não vai ter nada que eu me envergonhe, porque eu lido com essas coisas que fazem parte de mim, e eu também consigo expressar o que eu sinto, o que eu penso nas minhas ações. A gente observa a integridade de um ser sempre pelas ações dele, não é? Porque os pensamentos a gente não consegue entrar dentro do pensamento e ver. Então, eu tenho muito, muito orgulho de ver realmente todo o esforço que vocês fazem, o quanto vocês também estão entregando no mundo uma versão muito melhorada de vocês, com muito suor e muita coragem, né? Porque tem que ter muita coragem para a gente olhar realmente para essas coisas tão bonitas nossas
e falar, vem cá, vou olhar para você e vamos ver o que a gente vai fazer com isso, né? Ana Maria, quero agradecer pela tua disponibilidade aqui em fazer esse bate-papo comigo e com essas outras mulheres que estão nos assistindo aqui também, porque você sabe do meu desejo de que todas possam ser o mais livres possível na sua vida e se sintam bem consigo mesmas e se sintam seguras para expressar o seu ser livremente de uma forma assertiva e íntegra, como eu falei. E, enfim, eu tenho certeza que essa tua mensagem, a tua experiência de vida também vai conectar com essas pessoas que vão assistir a gente agora e para o futuro também, a escolherem mais a si mesmas e saberem que talvez não é um processo tão fácil assim, mas que ainda escolher a nós é a melhor decisão. Né? E isso não vai tornar a gente egoísta, vai tornar a gente assertiva e precisa na nossa vida. Com certeza. Bom, Vanessa, eu que agradeço, sempre é um prazer falar sobre esse tema, né? Eu acho que cada vez mais, quanto mais pessoas participarem, quanto mais pessoas tiverem acesso a isso, nós somos no final do dia um só, né? Então o mundo como um todo vai melhorar bastante, né? Certeza. E nós temos que nos unir, mulheres, pelo amor de Deus, né? Você lembra disso, Tiziana? Quando uma de nós se levanta... uma puxa a outra. Exato. Vai ficar muito mais para as outras. Com certeza. Meu super, super abraço e agradecimento. Gente. Um abração e um abração para todo mundo que está vendo a gente aqui. Eu vou encerrar agora, tá bom? Tchau, um abraço. tchau. A segunda-feira, 9 horas da manhã, tem outra live com outra convidada, tá bom? Tchau, tchau.